Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver, nessa quarta aula de manutenção básica, a gente vai ver a instalação do sistema operacional. Então a gente vai pegar um modelo aqui e fazer a instalação de dois sistemas, um Windows e um Linux. A gente vai pegar a versão do Windows 8, mostrar como é que é a instalação, passo a passo, e a gente vai mostrar também a instalação da versão Ubuntu, na versão 14.04. Nessa aula aqui vai estar dividida em duas partes, uma com a instalação do Windows e outra com a instalação do Linux. Então, em ambos a gente vai falar sobre a parte de parcelamento, de como a gente vai dividir o disco, formatação, sistema de arquivo, algumas configurações básicas que o sistema te permite, o conceito de drives e aplicativos, um pouquinho como é que cada sistema trata esse tipo de coisa. A gente vai começar primeiro com a instalação do Windows. Então, uma vez que se tenha disponível a mídia de instalação do sistema, no nosso caso eu tenho disponível a do Windows 8, será a versão escolhida para demonstração. O processo de instalação do Windows é bastante intuitivo, basta ir selecionando as configurações desejadas e ir avançando. Só que a gente vai tentar aqui explicar algumas telas que precisam de explicações a mais. Por exemplo, escolher a forma de instalação, se vai ser atualização, ou seja, quando já existe um sistema operacional Windows instalado no HD. Aí você quer simplesmente substituir pela versão nova, os arquivos vão ser mantidos e tal. Ou uma instalação limpa, se for a primeira instalação no disco, ou quando você não deseja manter os arquivos da versão anterior. Você vai apagar tudo que tem antes e instalar essa nova versão. E com relação do particionamento do disco durante a instalação, criação de partição, formatação, esse tipo de detalhe a gente vai mostrar aqui durante o processo. Aí, na figura inicial da instalação do Windows 8, ele te pergunta sobre o idioma, formato de hora, moeda, qual tipo de teclado você está usando. Se quiser adicionar algumas outras ferramentas de idioma, outras preferências, vocês podem mudar. Então, no geral, as informações básicas aí sobre o idioma que vai ser utilizado durante a instalação. No caso, nós definimos aí o padrão Português Brasil, tanto para o idioma, como o formato de data e hora, e o teclado ABNT2, que é aquele que consta com C cedilha. Aí pode clicar em avançar. Na próxima tela, ele pergunta se você quer simplesmente já partir para a instalação do sistema ou se você quer fazer uma reparação. Uma reparação você pode tentar substituir algum arquivo corrompido, tentar usar as ferramentas que o Windows faz de correção dos arquivos do sistema, criar imagem, restaurar a imagem, outros detalhes que a gente não vai explicar aqui agora não. Aí a opção que a gente fez aqui seria uma instalação padrão, então a gente poderia clicar já no instalar agora. Aí já aparece falando que a instalação está sendo iniciada. Como a gente comentou que o Windows é um software pago, você precisa informar o número de licença válido que você adquiriu. Nesse caso, você pode não informar durante a ativação do Windows aqui, durante a instalação. Só que aí você vai cair no período de teste, que é 30 dias, por exemplo, você tem. Aí durante o sistema operacional, depois que tiver instalado, ele vai ficar te perguntando periodicamente sobre o serial. Aí você informa e manda ativar pela internet, por exemplo, ou ligando para o telefone lá, informar durante o programa. Então agora ele informa assim que estiver na internet, ele vai procurar ativar. Essa parte a gente pode pular. Nessa etapa que você deseja, por exemplo, manter ou excluir os arquivos de instalação da versão antiga do computador, ou não. Então é bem explicativo aí o texto. Você tem que parar um pouquinho para olhar. Então, atualização. Você vai instalar o Windows e manter os arquivos, configurações do aplicativo. Ele vai simplesmente substituir os arquivos da versão do Windows pela versão mais nova que você está instalando. Ou personalizada ou avançada. Você escolhe. Então você vai instalar o Windows inteiro
sem considerar os arquivos antigos. Ou você deve fazer isso manualmente. Nesse caso aqui a gente escolheu a personalizada, porque a gente vai mostrar a parte de formatação mesmo do disco, criando as partições e tudo na próxima tela. Então, por exemplo aqui, pessoal, nessa etapa aqui ele reconheceu o disco nosso lá de 25 GB. Totalmente livre, porque a gente não teria nada instalado nesse HD. Seria a primeira vez que a gente está instalando o sistema operacional nele. Então, no caso, a gente poderia clicar ali em novo. Aí apareceu uma tela informando o tamanho da partição que a gente ia criar. A gente poderia simplesmente confirmar o padrão e ele ia criar uma partição com o espaço todo em disco. Ou, se tivesse alguma partição já criada anteriormente, a gente poderia escolher ela excluir, para a gente voltar para esse espaço de não alocado e alocar novamente o espaço. Ou formatar. Você ia manter o mesmo tamanho da partição, mas você ia apagar os dados e definir novamente um novo sistema de arquivo. Aqui a parte de carregar driver, porque alguns tipos de HD o sistema operacional precisa de uns arquivos de driver para poder reconhecer. Não foi o caso aqui que ele reconheceu por padrão. Mas onde tem esse problema, a gente tem que clicar na opção carregar driver e informar o driver para que ele consiga acessar o disco. Então, depois dessa etapa aí sim o Windows vai começar a fazer a parte de instalação mesmo. Primeiro vai copiar os arquivos, vai preparar os arquivos de instalação, vai instalar os recursos, atualizar, e o próprio computador automaticamente vai reiniciando várias vezes quando termina uma etapa que precisa. Aí a partir daí a gente só aguarda essa cópia de arquivos e durante essa etapa de espera aí ele vai instalando os dispositivos, os drivers que já vem suportados pelo Windows. No Windows 8 você tem essas opções de configurar tema, personalizar, colocar um nome no computador, qual a cor predominante que você quer utilizar. Aí a gente pode avançar essa etapa. Como a gente explicou, o processo é bastante intuitivo. Então a Microsoft pergunta se você quer fazer algumas recomendações expressas ou você deseja escolher o que você vai configurar. Então ele te mostrou algum resumo aí das informações que seriam incluídas nas expressas, as informações que ele manda, que ele coleta do seu sistema para avaliação, recomendação de conteúdo e várias coisas aí que tem gente aí que não gosta de saber que está sendo monitorado e pode eventualmente escolher o que ele compartilha ou não. E voltando a frisar, como se trata de um sistema pago, então alguns problemas, se o pessoal está usando a versão pirata aí, tenta ativar o Windows, pode ser que apresente problemas aí que ele consegue monitorar e descobrir que isso aí trata de uma cópia pirata. Essa tela aqui é porque o Windows tem um assistente lá, o Firewall pessoal, então quando você conecta numa rede ele pergunta se você quer compartilhar, acessar, deixar que os outros computadores dessa rede acessem seus compartilhamentos de arquivo e pasta, ou se você não quer, é porque bloquear. Então nisso aí você tem as opções aí para mexer com isso. O padrão ele acha que a rede é de doméstica ou no trabalho, aí ele coloca como ligar o compartilhamento. Se for um lugar público, ele define que deve ser bloqueado qualquer tentativa de acesso ao seu computador. Então aqui, se você quiser habilitar a atualização automática, quando vai automaticamente pode procurar os drivers na internet, questões de alguns filtros lá que a Microsoft usa. Aí nessa etapa aí você vê que ele está colocando não recomendado, o fato de você não configurar o Windows Update, que aí você vai ficar sem as atualizações de segurança do software. O recomendado é deixar habilitado. Mais uma tela aí informando as informações que a Microsoft coleta e se você quiser ou não mandar essas informações. Então desde a ajuda do Windows Store, que é a loja de aplicativos, passando pelos antivírus e outras ferramentas e outros serviços que a Microsoft usa.
Continuando aí, alguns erros que o Windows detecta, se ele quiser mandar o relatório para a internet para achar a solução, compartilhar informação com o aplicativo, essa parte mais de segurança da informação e privacidade seu. Então, a partir do Windows 8, a Microsoft pergunta se você quiser usar um usuário sempre da Microsoft ou se quiser um usuário local. Ou seja, se quiser, igual no seu celular, quando você acaba de entrar, você usa uma senha do Gmail ou o que for. Aí que já sincroniza seus dados na nuvem. Então, se você tiver mais de um dispositivo e você quiser configurar numa conta do Hotmail, por exemplo, se você comprar um tablet, está com desktop, Windows, se todos estiver com Windows 8 ou superior, como é o caso do Windows 10, por exemplo, alguns arquivos já vai estar compartilhado, algumas configurações vai ser a mesma independente do computador ou do dispositivo que você estiver usando. Vai ter uma transparência dos processos. E você baixar aplicativo, ter acesso a vários serviços da Microsoft, você precisa de uma conta de e-mail para isso. Então ele já pergunta aí se você quiser informar já a sua conta e já sincronizar tudo na nuvem usando sua conta da Microsoft. Se não for o caso, você quer simplesmente ter o comportamento normal das versões anteriores, você tem o usuário lá, mas tudo seu é apenas essa máquina, não precisa sincronizar com a nuvem, nenhuma configuração assim especial, você vai nessa opção que a gente marcou ali, entrar sim uma conta da Microsoft. Nessa tela aqui ele explica os benefícios e as questões lá envolvidas, se você quiser uma conta da Microsoft ou se é uma conta local. No caso aqui a gente escolheu uma conta local. Já próximo do final a gente vai lá e define o usuário e a senha que a gente vai usar para entrar no computador, motivo de segurança lá. Aí, tudo que precisava da gente nessa fase inicial da instalação já foi feito. Agora é só esperar as etapas. Aí vai passando várias telas, umas imagens coloridas aí, enquanto o sistema está terminando de instalar. Tá aí, depois de instalar, essa é a tela do menu iniciar novo aí a partir do Windows 8 e o 8.1. No Windows 10 ele já está integrado com o menu iniciar tradicional que a gente conhece. Tá aí a área de trabalho aí do Windows 8. Essa versão é um Pro que eu estou usando aqui. Aí o resto é bastante padrão do Windows aí. O Explorer, muito semelhante, só alguns recursos a mais. Por exemplo, esse menu especial aí que a gente pode pesquisar qualquer hora os arquivos, configurações, programas do computador. Se quiser compartilhar uma tela, ver a parte de rede do dispositivo e algumas configurações. E o atalho para aquele botão inicial lá onde vai ter os principais programas instalados no sistema. Tá aí, por exemplo, as configurações principais aí, se a gente quiser configurar nossa área de trabalho, trocar papel de parede, resolução de tela, algumas informações do PC. Aí tem alguns status ali, se alguma notificação aconteceu, se aconteceu um erro em algum sistema, alguma atualização que acabou de ser instalada, está conectado à internet, o volume do computador. Então você tem que ter essas situações aí já com acesso mais rápido. Mas se você quiser utilizar o painel de controle, que já é o padrão do Windows, tem também. Só a título de curiosidade e contextualizar o pessoal aí. Então, o processo de instalação demonstrado é semelhante. Desde a versão do Windows 7 até o 10 é mais ou menos esse assistente aí. O painel de controle continua sendo a ferramenta para trazer configurações no Windows. A principal mudança nessas versões diferentes das antigas, por exemplo, no Windows 7 existia um menu iniciar tradicional, aquela barra lá que você ia passando e navegando sobre os aplicativos e aparecendo mais. Aí a partir de Windows 8 foi introduzido esses blocos dinâmicos, interface simétrica. No 8.1 fiz alguns aperfeiçoamentos, mas a única coisa que eles fizeram a mais foi colocar um símbolo do Windows para chamar a interface simétrica, que era o menu iniciar, e não o menu iniciar de fato. E no Windows 10 ele fez um mesclado entre o menu iniciar tradicional e esses blocos.
Então, a parte de configuração de drivers no Windows, então, por seu padrão, muitos fabricantes já disponibiliza drivers para o Windows. E lembrando que drivers são programas específicos para um hardware que seja reconhecido e gerenciado do sistema operacional. Então, geralmente, para a gente obter um drive, basta ir ao site do fabricante, pesquisar pelo produto, informar o sistema operacional e a versão, 32 e 64 bits, fazer download e executar. A ferramenta para auxiliar na detecção de problemas com drivers é o gerenciador de dispositivos. Para isso, a gente pode apertar o botão direito no ícone do meu computador e na guia gerenciar. E dentro lá do gerenciador do computador, você vai dentro de gerenciamento de dispositivos. No gerenciamento de dispositivos é possível instalar, desinstalar ou atualizar um drive no dispositivo. Hoje em dia, como tem aquelas opções lá, até o Windows Update atualiza alguns drives para você automaticamente. Mas se você identificar que tem um drive com problema, a ferramenta recomendável é usar o gerenciador de dispositivo. Vai ter alguma interrogação ou algum ícone diferente no drive que estiver com problema. Tá aí a imagem aí do gerenciador de dispositivo. Isso aí. A gente pode ver lá todos os drives que a gente tem, desde adaptador de rede, de vídeo, USB, os principais dispositivos que a gente tem no computador aí. A gente consegue gerenciar por aí e se tiver algum problema a gente pode desmarcar. Com relação a aplicativos no Windows, são programas de computador. Então é igual aos programas que a gente baixa todo dia aí. Então do mesmo jeito, você precisa procurar na internet o programa desejado, informar o sistema operacional e a versão, 32, 64 bits e alguns requisitos lá se precisa ou não atender. Só que aí, além dessas formas tradicionais de aplicativos que a gente tem, são os programas normais, a gente tem os aplicativos mesmo, voltados para essa parte da loja de aplicativos do Windows. Semelhante a gente faz com nossos smartphones lá, que a gente adquire um WhatsApp ou alguns aplicativos assim especial. A partir do Windows 8 a gente já tem uma loja de aplicativos para isso. Então, nessa segunda etapa aqui a gente vai falar sobre a instalação de um Linux. Uma vez que esteja disponível a mídia de instalação, no nosso caso vai ser o Ubuntu Desktop 14.04. O processo é bastante intuitivo, basta ir selecionando as opções desejadas e avançando. Aí a parte mais problemática, vamos dizer assim, durante a instalação é justamente com relação ao passionamento de disco e a forma que vai ser proceder com a instalação. A gente vai explicar isso aí depois. Na primeira tela aqui ele vai te perguntar qual a linguagem, ou seja, qual idioma que você vai seguir durante a instalação. No caso a gente escolheu aqui o português Brasil. Nessa tela aqui você tem algumas opções do que você vai fazer. Você quer experimentar o Ubuntu sem instalar, você quer instalar o Ubuntu, verificar se está defeitos no disco, testar a memória, ou iniciar pelo primeiro disco rígido. Uma das vantagens até do sistema Linux, como nasceu para ser um alternativo, ele permite você executar o sistema a partir do CD de instalação, sem precisar de fato instalar, que a gente chama de Live CD. Que seria essa primeira opção, de experimentar o Ubuntu sem instalar. O objetivo nosso aqui é justamente ver a instalação, então a gente vai optar mesmo pela instalação do Ubuntu. E os outros aí podem ser feitos para teste. A gente pode usar a própria mídia do Linux para fazer teste de manutenção, teste de memória, por exemplo. Nessa tela aqui ele quer confirmar qual o idioma que você quer utilizar. A gente vai confirmar novamente aí o português do Brasil. Nessa tela aqui ele mostra alguns pré-requisitos, algumas recomendações de configuração para você instalar o sistema operacional. Ter pelo menos 4.5 GB de espaço em disco, deu certo. Nesse caso eu estava fazendo sem conexão à internet, por isso está um X lá, como não está conectado à internet. Se tiver, você pode baixar as atualizações enquanto instala. Demora o processo, mas você garante que o sistema vai estar a versão mais atualizada possível. E alguns plugins, que são alguns softwares especiais para alguns tipos de arquivos, por exemplo, os de multimídia. Então você vai ver MP3, Flash, que é os vídeos do YouTube, por exemplo.
você já poderia instalar durante a instalação aqui. Então, abrir um parênteses aqui antes, que a próxima tela ali é justamente sobre a parte de particionamento e formatação e qual tipo de instalação vai ser feita. Então, na primeira opção que a gente vai ver lá, caso já exista o sistema operacional anterior, pode apagar os arquivos e instalar, semelhante àquela de atualização do Windows, só que ele acaba apagando os arquivos. O segundo, você pode instalar de forma a manter o sistema anterior instalado. Então você vai ter dois sistemas operacionais instalados, cada um em uma partição. Aí vai ter um gerenciador de boot antes de você escolher qual sistema que você quer utilizar. Você tem a opção 3, seria apagar todos os dados e instalar o sistema. Você vai apagar tudo, formatar tudo e simplesmente instalar o sistema novo que você está definindo. E essas duas opções são mais avançadas se a gente quiser mexer com algum recurso de criptografia, instalar esse recurso de LVM aí, que a gente pode aumentar ou diminuir as partições, e alguma opção avançada, quando você quer criar manualmente as partições e definir os sistemas. A gente clicando aí na opção avançada, ele mostra essa tela aí, com as partições atuais no disco. Então a gente tem lá uma partição SDH1, com o sistema de arquivo ext4, e um SDA5 seria a Linux Swap. Então lá do aproximadamente aí, se fosse um HD de 80 GB aí, a gente está usando 85 GB para fazer a partição principal, SDA1, e usando 500 MB aí para poder fazer a partição de swap. Então nessa tela aqui a gente pode selecionar a partição, naquele mais ou menos ali, a gente adicionar ou excluir. A gente pode apagar uma partição ou adicionar outra, se tiver espaço. E ali embaixo ele informa qual dispositivo, ou seja, de qual HD que está fazendo isso aí. E se ele já reconhece o sistema instalado, ele já te informa ali que na SDA1, por exemplo, ele já tem uma versão do Ubuntu instalado. Nós estamos como fosse aproveitando um HD que já tinha o sistema instalado para instalar novamente. Caso, por exemplo, a gente deseje formatar mesmo, então a gente vai excluir aquela partição antiga que tinha lá, de 80 e tantos GB. Aí você pode criar na opção lá de nova tabela de partição. Aí você vai ter lá o tamanho, ou seja, qual o tamanho em megas a partição vai ter, tipo a nova, se vai ser primária, se vai ser lógica, o local dela no disco, você pode pegar a partir dos primeiros bits possível do disco ou os últimos setores, e qual sistema de arquivo vai ser utilizado. Então a gente está aí, por exemplo, marcando o sistema de arquivo ext4, mas no Linux tem vários. Inclusive a gente pode criar uma partição FAT32 e tal, se for interessante a gente criar essa partição. E depois tem a opção de ponto de montagem, se ela vai ser a raiz ou se vai ser a partição de swap ou outra partição que você deseja criar. Então a gente viu lá que naquele slide que a gente explicou a questão dos tipos de instalação. Era referente a essa tela aí. A gente pode apagar, instalar junto, ter dois sistemas operacionais mantidos, ou apagar tudo e instalar só essa versão que a gente está tentando agora. E se você mexer com criptografia ou usar um gerenciador lógico de volume. Então a gente acabou optando aqui pela formatação assim, de apagar tudo mesmo e instalar só o Ubuntu nessa versão nova que a gente está mexendo. Então foi essa terceira opção ali. E o importante é que ele já avisa, ó, isso vai apagar, ele te avisa que você tem um perigo de perda de dados. Então, se a gente fez aquela questão de particionamento, onde a gente separa os dados do sistema operacional, a gente não corre menos risco, porque a gente vai simplesmente apagar a partição do sistema. Só que nesse caso a gente está apagando tudo, todas as partições, e ele está criando tudo novamente. Então, mesmo se tivesse uma partição a mais de backup aqui, se a gente escolhesse essa opção, ele ia apagar. Aí aparece a imagem confirmando o que ele vai fazer. Vai apagar tudo, todos os dados que tiver em todas as partições, e vai redefinir essas partições novamente. Vai criar
uma XT4 e vai criar uma partição de swap no disco. Aí agora é perguntado sobre qual teclado, o padrão do teclado, para reconhecer as teclas lá que a gente está digitando, vai ser utilizado. No caso, a gente deixou o padrão Português Brasil. Cheguei a testar as teclas aí se vai funcionar. Funcionou certinho. A gente pode passar para a próxima etapa. Nessa etapa aqui, ele vai criar um usuário para a gente poder entrar com o usuário sem no computador e definir o nome do computador. Normalmente ele baseia no nome do usuário. Aí você pode definir uma senha, confirmar essa senha, e se você quer que o computador já entre automaticamente ou se precisa selecionar a senha para entrar, ou se ainda você quer criptografar sua pasta pessoal para que ninguém consiga acessar seus dados. Aqui a gente informou um nome padrão e usuário, definiu uma senha e ele já demonstrou a complexidade da senha. No caso a gente fez um 2, 3, 4, 5, 6 aqui, mas aí saiu uma senha aproximadamente razoável. Depois disso, aí o sistema vai se instalando, então vai fazer aquela cópia de arquivo, configurar drive, tudo automaticamente. Nessa etapa aqui a gente só espera o sistema terminar de fazer tudo, reiniciar, e depois o sistema operacional vai estar pronto para você usar. Aqui ele já informa que a instalação foi concluída e simplesmente você precisa reiniciar o computador para continuar a usar o computador. Como a gente pediu para solicitar a senha, já aparece aí o usuário disponível e o local para a gente digitar a senha que a gente definiu durante a instalação. E essa aí é a área de trabalho padrão aí do Ubuntu. Então ele tem um que pode dizer parecido um menu iniciar, semelhante com o Windows, para facilitar justamente a migração de um sistema para o outro. Aí um vai fazer uma interface um pouco amigável, muito semelhante. O relógio, a barra de ferramentas e muito parecido. Então, como é que a gente define as configurações no Linux? Assim como no Windows, há vários aplicativos voltados para configuração de sistema, assim como para de controle do Windows. Diferente das primeiras versões do Linux, onde tudo era feito apenas no modo texto e linhas de comando, há várias formas de configurar um sistema no modo gráfico. A instalação de aplicativos, programas e drivers pode ser feita a partir de ferramentas de gerenciamento de pacotes. Na linha de software livre, o que a gente chama de aplicativo é mais chamado como pacote. Então você tem várias ferramentas, por exemplo, para poder fazer isso. Na tela seguinte vai mostrar no menu lá do Linux como a gente pode fazer algumas configurações que a gente pode fazer já pelo modo gráfico. Então lá em iniciar, no ícone lá na verdade, em sistema a gente tem lá central de programa do Ubuntu, algum pacote, instalador de pacotes, gerenciador de tarefa, hora e data, informação, impressora, atualização, várias configurações a gente tem aí pelo modo gráfico mesmo. E ainda aí na opção de preferências, outras configurações de personalizar, drives adicionais, atualização de alguns software, alguns programas, configuração de teclado, semelhante às configurações que a gente teria no Windows, por exemplo, na parte do painel de controle. Nos passos anteriores a gente viu como instala, né? Agora eu vou passar algumas dicas com relação ao sistema operacional e a instalação. A primeira dica que a gente pode passar é o que a gente deve fazer. Se for uma primeira instalação, ou seja, um HD novo, um computador novo que você acabou de montar, acabou de comprar um HD, então você não tem nenhum dado nele antes. Então você não precisa se preocupar com a questão de perda de dados. Então a gente simplesmente pode fazer a instalação padrão. A gente vai criar uma partição lá, quantas partições a gente quiser, e depois fazer a formatação dela, né? Definir o sistema de arquivo e seguir a instalação normal. Na maioria dos casos,
a gente já é uma reinstalação do sistema operacional. É o que a gente popularmente escuta aí no mercado, que é a formatação do computador. O computador, se por algum motivo, mau funcionamento, vírus, ou vai trocar de sistema, a pessoa pede para fazer essa formatação. Então, o que a gente pergunta é se precisa ou não fazer a cópia dos dados. Se esse computador está dando algum problema, ele está sendo usado anteriormente, tem os arquivos pessoais muito importantes para o usuário, e você vai fazer a reinstalação do sistema. Se você simplesmente fazer a instalação, tem o risco de você apagar os arquivos que estavam lá. Como a gente viu lá, tem várias opções de instalação, uma que mantém o arquivo e outras que não. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão do cuidado com os arquivos. Se o computador tem aquela partição de backup, ou seja, que é a partição fora do sistema operacional, você tem que verificar se de fato os arquivos foram copiados para ela, antes de você formatar o computador. Se já tiver, beleza, você simplesmente vai formatar a partição do sistema operacional e fazer a instalação só nela. Você não vai mexer na outra partição, porque você sabe que os dados estão salvos lá. Então, no geral, a gente pode pensar dessa forma. Se você precisa ou não fazer o que a gente chama de backup dos dados. E não simplesmente reinstalar o sistema operacional e configurar. Uma das que a gente já viu lá, que é bem tranquilo. Já que eu introduzi o conceito de backup, vamos formalizar aqui já. Então, o que é backup? Ou cópia de segurança, ou dependendo da forma, a gente pode chamar até de uma restauração dos dados. Então, consiste em copiar os arquivos pessoais do computador para outro local antes da reinstalação do sistema operacional, para não perdê-los. Se o sistema estiver funcionando, basta movê-los para um HD externo, pendrive ou uma partição disponível, diferente quando tem um SO. Então, em alguns casos de vírus, você consegue ligar o computador, usa, só que aí está incomodando com alguns erros que vem acontecendo. Mas você consegue acessar o sistema operacional defeituoso. Então, você consegue acessar todos os arquivos lá, da forma normal do usuário. Você vai lá na senha dele, copia os dados. Mas em algumas situações, você nem consegue entrar no sistema operacional. O computador fica inutilizado, entre aspas. Você consegue ligar, mas dá um erro antes do Windows ser carregado, ou começa a carregar e dá problema, fica naquela tela preta lá do post ou antes do boot. Então você não consegue ter acesso normal aos dados. Nessa situação, você ainda tem que salvar os dados da pessoa. Então não é simplesmente pegar e formatar e apagar tudo, falar não consegui ver seus arquivos, então eu apaguei tudo. Nessa situação a gente pode utilizar um live CD, que seria uma espécie de sistema operacional que roda a partir do CD. Você não precisa instalar, você simplesmente dá boot pelo CD, ele já carrega o sistema operacional todo na memória e você consegue acessar o computador normalmente, consegue acessar o HD, tudo bonitinho, mas você está rodando o sistema operacional que está rodando o CD e não diretamente no HD. Então você consegue ter acesso aos dados. E boa parte das distribuições Linux que a gente tem hoje no mercado tem essa opção de Live CD. Igual a gente mostrou anteriormente aí durante a instalação do Lubuntu, você tinha lá experimentar o Lubuntu antes de instalar. Aquela opção lá você já consegue carregar o sistema operacional todo sem precisar modificar seu HD. Então você não instalou nada. Você não tem risco de apagar os dados da pessoa. Mas você consegue acessar o HD como se fosse um pendrive. Então você consegue ver todas as pastas e arquivos salvos no HD a partir desse sistema operacional. Então com isso você consegue ter acesso ao HD onde os dados estão salvos. Aí você vai navegando entre as pastas e procurando os arquivos pessoais da pessoa para você poder fazer a manutenção. Então como é que seria essa dica aí de fazer o backup por meio de um Live CD? Com Live CD, como eu comentei, você pode acessar o HD como fosse um pendrive ou qualquer unidade de disco e pode ter acesso aos arquivos contidos nele. Para fazer o backup, basta ir até o disco e navegar nas pastas copiando
as interessantes para outro local. Aí eu destaquei aqui umas observações sobre essas pastas importantes. Tanto no Windows como no Linux, você tem aquelas pastas padrão, né, de cada usuário. Você tem a área de trabalho, meus documentos, músicas, download, que normalmente é onde os usuários salvam seus arquivos pessoais. Então no Windows, o padrão é o seguinte: onde tiver a partição que o Windows está instalado, você tem uma pasta chamada Users. Dentro dessa pasta Users vai ter uma pasta para cada usuário. E lá dentro vai ter, dentro de cada pasta de usuário vai ter uma pasta área de trabalho, que é a desktop, que vai ser a área de trabalho do usuário, documentos, minhas músicas, todas essas pastas que normalmente o sistema já cria para poder organizar os arquivos pessoais. Então, a partir do LCD, você vai lá nessa pasta Users e vai copiando as pastas interessantes de cada usuário. Não precisa necessariamente copiar o perfil inteiro, porque tem muito arquivo que é temporário de internet, de navegação, que não é interessante. Mas antes pecar por excesso. Se tiver espaço disponível, você poder copiar a pasta toda, pode copiar. E no Linux, você tem a pasta Home, que faz a mesma função da Users no Windows. Então, se você tiver lá, no caso, você tiver que fazer manutenção em um sistema Linux, para você saber de uns arquivos que tinha salvo na área de trabalho, por exemplo. Então, você pode ir lá, navegando onde está o HD, vai na pasta Home e vai na pasta do usuário e copia os arquivos lá. Como eu estou falando Live CD aqui, um exemplo de um Live CD muito conhecido aí é o Boot. Ele vem com várias ferramentas que a gente precisa aí para ser um bom profissional de manutenção, desde recuperação de senha, recuperação de arquivo, uma versão Live CD do Windows, você poder, parecido com a tela do XP, você consegue aí acessar um HD e recuperar os dados, e copiar, acessar a internet, e fazer várias coisas. Então vale a pena o pessoal testar depois esse Boot CD. Outra dica aí, pessoal, muito importante, é porque assim, durante a gente fez o processo de instalação, a gente cria uma partição lá de backup. Beleza. Só que essa simples criação da partição não garante que o sistema operacional reconheça ela para ser o local onde vai ser salvo os arquivos pessoais. Então, por isso que a gente tem essa dica aqui, ó. Observação 1, que seria no Windows, né? No Windows você tem que mudar o local de armazenamento das pastas, área de trabalho, documentos, músicas, imagens, vídeos, downloads e qualquer outra pasta que seja interessante. Você tem que apontar, ir lá nas propriedades de cada pasta dessa e mudar o local onde é que ela é salva, apontando para a partição que você criou, para garantir que os dados lá vão ser salvos em um local diferente, porque por padrão o Windows salva na mesma pasta do sistema. Ele não sabe que existe outro, ou ele simplesmente reconhece a outra lá, mas ele não gerencia. Você que vai definir o que vai ser salvo lá ou não. Já no Linux, ele é um pouco mais flexível, se você criar a partição antes, né? Durante a instalação, você, além de criar barra, que seria a principal, da swap, você tem a opção de criar uma barra home. Essa barra home já vai ser onde os arquivos dos usuários vão ser salvos. Então, se você já definiu uma barra home lá com uma partição diferente, os arquivos, todos os usuários já vão estar salvos automaticamente naquela partição diferente que você definiu lá. Você vai ter a partição principal do sistema, a barra, e essa home vai estar em outra partição, outra porção do disco. Então, você pode formatar, eventualmente, se precisar instalar o Linux, você consegue instalar a barra, e essa barra home vai ter os arquivos mantidos lá, sem ter risco de perda. Isso aqui que a gente chama de backup está sendo bem simplório. É só a questão da parte de recuperação dos dados durante algum problema no computador isolado. Mas normalmente o termo backup é mais amplo. Você tem que manter cópia de segurança de vários arquivos e sistemas em um local diferente e com certa regularidade, não simplesmente dessa vez aí, quando a gente precisa formatar o sistema, a gente copia. Tem algumas situações que você precisa fazer backup diário ou em outras situações aí.
Mas essas dicas é para que eu veja uma boa dificuldade do pessoal quando aprende a instalar o sistema operacional, é justamente que eles não sabem que precisa fazer backup. Eles simplesmente aprenderam a instalar, então ele acaba perdendo muitos arquivos e não presta atenção com a questão que você tem que salvar os arquivos antes, para não ter risco de perder os dados do usuário. Então, pessoal, revisando os tópicos aqui que a gente viu durante a aula, então a gente viu aí que existem sistemas operacionais que são pagos, por exemplo, o Microsoft Windows, e gratuitos e livre distribuição, que são o caso do Linux. O Windows é o mais utilizado no mundo, sendo padrão dos computadores pessoais, utilizado tanto por empresas quanto por usuários domésticos. Suporta praticamente todos os hardwares, impressoras, placas de expansão e todo o software aplicativo. A maioria é suportado pelo sistema. Por ser o padrão, a maioria dos fabricantes vai fazer para ele. Só que aí, o problema também do Windows ser muito utilizado, ele sofre com problema de vírus, que o pessoal conhece o funcionamento dele muito bem, porque todo mundo usa. E se você fizer alguma praga para ele, a chance sua de sucesso é muito maior, porque você vai ter muito mais pessoas utilizando. E o outro problema que ele tem é a pirataria, porque ele é um padrão, mas é um sistema pago, e o custo dele é muito alto você adquirir. Então tem muita gente que opta por uma versão pirata, que ele não vai pagar pelo aquilo ali. Então os problemas que o Windows sofre. A gente viu também nessa aula um pouquinho sobre o sistema Linux, que são conhecidos como distribuições também, e são gratuitos para uso e permite alteração de código desde que mantidos os direitos autorais. O sistema Linux geralmente é utilizado por usuários mais técnicos e profissionais da área de rede e segurança. Porém, distribuições como o Ubuntu e seus derivados, que é o caso do Ubuntu que a gente usou aqui para demonstrar, estão ganhando espaço na área de desktop e conquistando usuários domésticos. A gente viu que ele é bastante simples de utilizar. Só que um dos problemas que o Linux enfrenta é a falta de padrão. Você tem várias distribuições, e sai de 6 meses versões, então às vezes você tem alguns problemas de compatibilidade de versão. Então ainda falta um pouco de padrão de alta qualidade assim no mercado. Você tem muita opção. Algumas são mais robustas que outros o projeto é descontinuado, então você tem alguns problemas. E por causa disso também, alguns hardwares não possuem suporte à plataforma. Então algumas peças hoje está ficando mais difícil, porque o pessoal viu que o Linux veio para ficar, então não adianta não pensar nisso. Então, algumas empresas, alguns fabricantes estão montando aí, botando desenvolvedor para fazer driver também para o Linux, o que não, era difícil há algum tempo. E alguns aplicativos também estão fazendo essa mesma vertente. Inicialmente não suportava o Linux, só preocupação só com o Windows mesmo. Só que como está aumentando essa demanda, eles estão tendo que fazer uma alternativa para o Linux. A própria comunidade tenta fazer um software semelhante, que é o caso, por exemplo, do Microsoft Office do Windows. Não tem uma versão Office, um Word, por exemplo, para o Linux. Só que aí o grupo lá fizeram o LibreOffice, o OpenOffice, que você consegue editar os arquivos do Microsoft PowerPoint e Word no Linux. E também tem a versão para Windows. Então, se não tem a plataforma pelo próprio fabricante, a própria comunidade procura fazer alguma alternativa para o sistema. A gente viu lá também, durante essa disciplina, a gente viu lá como a gente pode obter o sistema operacional. Pode ser baixado da internet, ou você pode comprar direto do fornecedor, ou ainda você já vem com ele pré-instalado no seu computador, que a maioria dos notebooks hoje em dia, netbooks e tablets e tudo já vem pré-instalado. Você não tem uma mídia de instalação e você não pode baixar na internet o sistema. Os guias que você usa durante a instalação do sistema operacional são bastante simples e intuitivos, como a gente viu aí no exemplo. E com suporte ao nosso idioma, né? Porque é uma dificuldade de algumas pessoas de entender o inglês, que era normalmente o sistema só vem instalado em inglês. Hoje não, você já tem os instaladores em português, tanto para o Linux como o Windows. E alguns problemas que a gente enfrentava durante a instalação, a gente tentou explicar aqui, que seria a falta de conhecimento sobre particionamento, o que é sistema de arquivo, formatação. E quando a pessoa tem dúvida, o próprio padrão recomendado do sistema já atende a maioria dos casos, que seria
uma partição só com o sistema operacional instalado e já resolve o problema de maioria das pessoas.